Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Gálatas capítulo 4, verso 15, verso 16. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os vossos olhos e nos teríeis dado. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Fiz-me, acaso, vosso inimigo, por te dizer a verdade? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus, cenáculo. Pode estar sentado, Deus abençoe a todos. Irmãos, o pastor, eu recebi orientações da parte do meu Senhor para pregar sobre sinais. Entender um pouquinho disso. De quando Deus ele tem por interesse manifestar certas coisas, permitir que certas coisas sejam publicadas, manifestas, que foram anunciadas antes, para formar base de fé, consolo e também incentivo de fé. Bom, mas antes de tudo, Paulo ele se preocupa muito com a sensibilização humana, você viu? Como que ele fica realmente preocupado com o que as pessoas estão sentindo por ouvir verdades relativas a Cristo. Ele me chama muita atenção o versículo 15, que o pastor li com vocês, que ele fala exatamente que, se possível, ele arrancaria até os olhos daqueles que ele está anunciando a Cristo para que eles pudessem enxergar. Então, se nós nos tornamos inimigos da opinião pública por verdades que o Senhor Jesus, ele nos manda pregar, nós não temos como evitar isso. E nesse exato momento, a energia que nós temos da parte de Cristo, a força, o poder, essa energia, é para fazer anunciado a cruz do Senhor. E, se possível, ferir sentimentos, penetrar e invadir terrenos até mesmo secretos e íntimos das pessoas, com a mensagem, com a verdade soberana desse Salvador. É o ministério da igreja, cujo Senhor é o cabeça dela em qualquer tempo, até nos últimos dias, que eu acho que para mim, ainda mais hoje, com tantos sinais e riquezas que nós temos aí, de fatos que confirmam que a verdade de Cristo não caiu. Então isso aqui para mim é ser crente, é não poupar os homens das verdades anunciadas de Deus, por intermédio do seu Filho, que é história, é verdade, é comprovação, é fato. Então, se você poupa alguém de certas verdades ou temas específicos que o Senhor trata como cristão, você é covarde, você é omisso, você peca por omissão, e não há salvação nesse tipo de posicionamento e parecer. Talvez alguém que esteja me escutando aqui ache e pense que Deus vai entender o seu estilo de ser cristão. Mas a Bíblia, eu te garanto uma coisa, ela qualifica que o céu não é para os covardes, para os omissos. E nós vivemos uma época assim, onde a sensibilidade humana, os sentimentos sobressaem, são mais importantes do que a verdade de Cristo. Me parece que 90% das igrejas hoje estão preocupadas com aquilo que as pessoas sentem, pensam ou acham acerca das coisas.
E nós não estamos aqui para ficar ouvindo o que os outros pensam, acham acerca das coisas, mas para te anunciar Cristo e você decidir o que você na verdade quer. Então, se lá atrás Paulo já sentia agregar inimigos para si, porque ele tratava de certas coisas inconvenientes para a opinião pública, que no mundo em que ele estava, certas coisas que ele tratava não tinham importância, eram irrelevantes. Daí o pedido desse irmão, aliás, o pedido não, a posição dele em relação a essa resistência. Que hoje nós vamos penetrar na tua alma. E se possível, te arrastar para cá. Para o lado daqueles que pensam, daqueles que meditam, daqueles que refletem com a mente de Cristo. Porque o princípio da libertação, que está regida no sangue vertido da cruz, é que a igreja tenha pensamento e visão espiritual para discernir as coisas como Deus vê. E se for até o ponto de ficar triste, perplexa, assustada com estas verdades, que fique, mas que se salve. E que mude, conforme Deus está ordenando. Honras e glórias a nosso Senhor, que o sal dele salga. E a luz aqui bate nas trevas, irmãos. A luz aqui chega até onde estão as trevas. Amém, Jesus? Eu vou dar um exemplo para os amados aqui sobre sinais, né? Esses dias o pastor, eu me senti motivado a aproveitar que o Senhor me deu esse tema, porque eu, como cristão e pastor, eu me vejo lutando, desde 95, eu acredito, que o primeiro DVD que eu gravei sobre escatologia e Apocalipse foi o Desmascarando o Anticristo, e nós estávamos mudando de 99 para 2000, se eu não me engano. E já se faziam 4 anos atrás, 5 anos atrás, antes disso, que eu pregava sobre a nova ordem mundial e o seu sistema e as suas formas de manipulação. Em rádios, em qualquer vínculos de comunicação que eu me metia. E eu me lembro que o meu início foi muito difícil, aliás, continua sendo hoje, porque a resistência é muito grande para nos escutar, nos ouvir. Mas naquela época tinha muito, mas muito pouca informação e poucas provas. E o carro-chefe da minha avaliação para falar e afirmar sobre coisas, sempre foi, principalmente sobre o anticristo, sempre foi Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Nunca perco o foco, tá? Então, para o pastor, qualquer evidência, qualquer sinal que enriqueça isso que nós vem, ao longo do tempo a gente vem anunciando às pessoas, é muito satisfatório para mim. Eu não luto por uma ideologia, eu luto por uma mensagem. Porque eu entendo que muitas coisas que o Senhor ordenou, falou ao longo dos anos, dos séculos, que está registrado aí, inclusive na tua Bíblia, Ele quer que todas as pessoas vejam. Não foi dito para ficar no ar, foi falado para se cumprir. Então eu sou esse crente que eu não saio da normalidade, nem além das escrituras, eu fico ali e não perco o meu foco, que é a mensagem. Eu creio no que Jesus falou, e tento procurar provas em cima do que Ele revelou. Então a igreja nunca ela esteve tão perto da vinda de Cristo como está agora. Baseado nos fatos e nas evidências que chegam para nós. Lá atrás, irmãos, eu ia frente a instituições, organizações e certos sistemas que estavam aparecendo para mim em 95, 94 e 95. Eu falava de identificadores biométricos, códigos de barra e marca-passo digital, e as pessoas diziam para mim que isso era uma coisa impossível. Biochip e microchips implantáveis em corpos, em seres humanos, e as pessoas diziam que isso é loucura. Economias integradas em um único banco de dados, sistema único, que hoje é evidência, mas lá atrás muitos riam. A era digital vigiada por satélite, rastreada como se fossem robôs por um sistema universal, isso é fato. Produtos e mercado, serviço, tudo reduzido em um único governo tecnológico, e hoje muito mais ainda com a Google e com a NASA
assumindo o governo tecnológico, isso foi anunciado inclusive até pelo governo brasileiro, e lá no Vale do Silício estão lá os núcleos que estão trabalhando em pró a isso que eu estou dizendo aqui. Organismos multinacionais representando o acessório desse novo governo totalitarista, que é a ONU, que muitos veem a ONU como uma organização humanitária, mas ela é nada mais do que uma chefe, um governo mundial, embutida, obviamente, com muitos poderes ali dentro, mas ela é o futuro do governo mundial, ok? Muita gente pensa que ela só vai lá em defesa dos pobres, mas nada contra isso, ela também vai. Mas a parte mais forte dela é que ela já decide, ela já julga, ela é um tribunal universal, internacional, para julgar, não só julgar, como penetrar também nas educações, invadir terrenos nacionalistas, invadir territórios nacionais, confiscar territórios dos outros. Isso está acontecendo pela Unesco, Unicef, e dentre outras instituições ligadas a ela, enfim. Lá atrás, quando eu falava isso, agora eu posso falar sobre isso. Agora eu posso falar abertamente sobre isso. Necessidades vitais, reduzidas ao materialismo, à sobrevivência. Trabalhar, comprar, procriar, dormir, tudo conectado a um único ordenador que fiscaliza comportamentos e movimentos. A sociedade é mais virtual do que real. Ela é mais o que se conecta do que aquilo que está aqui e é real. Hoje eu posso falar sobre isso porque até então jornais, mídias se preocupam com essa explosão tecnológica que as pessoas estão vivendo, porque elas se mantêm muito mais no mundo virtual do que no mundo real. A substituição de caracteres na vida é uma coisa que impressiona, porque a mídia ela tem um poder e um controle sobre a vida das pessoas que a igreja não tem, que a Bíblia não tem, que o Espírito Santo não tem. Hoje eu posso falar isso e não sou visto como um idiota, porque já é um tema tratado pelas ciências humanas e exatas, enfim. Mas lá em 95, falando disso, era pesado, as pessoas corriam, elas fugiam, elas desligavam, mandavam o pastor parar de pregar sobre isso, mas enfim, irmãos. Ao longo das décadas, dos anos, isso foi se fortalecendo. Esses sinais passaram a ser mais presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. Passaram também a se posicionar como uma ameaça para a igreja. Não só as instituições internacionalistas, os governos que estão ligados a essa ordem mundial, os anunciamentos desse líder mundial, dessas mudanças, que é futuramente a quebra das repúblicas, a formação de um Estado único e despotista, rígido, severo, os sistemas de implante, não é? Amém ou não? Amém. Que nós aqui no Brasil já ultrapassamos 1 milhão de pessoas que estão tendo biochip implantado no seu corpo. Sem dizer os outros países. Lá atrás foi difícil para mim, hoje não. Hoje é muito, mas muito fácil você provar que até ímpio, que não tem relação alguma com a verdade de Cristo e com os anunciamentos que ele fez a João, do que eu estou falando aqui em específico, se interessam pelo assunto e percebem que tudo isso está acontecendo e nos ameaça a nível de direito, a nível de civilização, até de comportamento e controle humano. Até ímpio se interessa, percebe, discerne, vê que isso está acontecendo, mais do que a igreja, que é a principal responsável em trazer isso à tona ou explicar esse fenômeno e não quer falar, se recusa a falar, porque diz que é um tema que não interessa as pessoas que congregam ali dentro. Eu não sei como julgar isso agora para você, mas o que eu quero com isso tudo aqui? Exatamente te provar o quanto Deus está dedicado nesse momento, por intermédio dos que o seu Filho executou na cruz, a comprovar e provar o que ele pregou, e anunciou antes de subir, e nos disse que nós seríamos testemunha desses fatos.
Para mim, depois disso, nada mais converterá uma pessoa incrédula. Um americano, doutor, Carl Sanders, gênio em engenharia eletrônica, cientista, reconhecido e renomado do serviço americano, do governo, trabalhou para o FBI, para a CIA, para a IRS, IBM e outras agências do governo e também de outros países. Criou para eles tecnologias de espionagem de segurança. Recebeu prêmio pelo presidente dos Estados Unidos e governador por desígnio de excelência. Cientistas com ele, que possuíam inúmeras patentes e também recomendações de mérito, excelência, inovações. Ele e mais outros cientistas foram financiados a criar esse tal de microchip que para muitos ainda não é um fato, não é uma realidade. Esse Carl Sanders, doutor, assistiu a 17 encontros da nova ordem mundial, ao lado de líderes mundiais, onde se discutiam planos que permitiam a instalação de um sistema mundial único. E o governo americano e outros também lhe deram a missão e a permissão dele criar esse microchip de identificação e controle do mundo inteiro, que seria implantado na pele, na mão, ou então na mão direita, né? Ou então na testa. Por que eu estou falando desse camarada? Tem uma pessoa mais importante no meio para falar sobre isso do que ele? Não. Aconteceu que esse homem, dentro de um recinto, eu não sei dizer qual, o testemunho dele está à disposição de todos vocês na internet para quem quiser pesquisar aqui. Caiu na reta desse homem um cristão, e pelo que eu entendo, bem entendido do assunto, e sabia quem ele era. Foi em sua direção e pediu para que ele lesse o texto de Apocalipse 13. E esse homem dizia, ascético e totalmente incrédulo da Bíblia, e disse para esse homem se distanciar dele, mas com muita persistência, ele acabou lendo a revelação. O desfecho dessa leitura foi a conversão desse homem aqui, o principal idealizador desse microchip. Para falar rapidinho aqui, esse homem, depois da sua conversão, eu tenho até uma pregação dele lá nos Estados Unidos, que eu vou tentar traduzir aqui com a direção da igreja, que ele traz à tona todas as informações para confirmar o que a gente vem dizendo para vocês. Até com mais ainda, qualidade, mais profundeza e natureza. Esse homem faz uma pregação de 2 horas dentro de uma igreja que eu não sei dizer qual, explicando para a igreja o que ele ajudou os Estados Unidos e outros países envolvidos a criar, e que futuramente será lei, será a obrigação todo mundo utilizar. Fez uma carta de admissão de culpa, dizendo à sociedade que ele assumia a culpa, que se sentia culpado por ter criado ou ajudado, colaborado a criar esse dispositivo de controle humano, que acreditava que Jesus havia perdoado ele e o remido, mesmo que as pessoas não o perdoassem. Deu essa carta aos principais chefes de Estado, segundo o que informam lá, e conscientizou toda a sociedade de que não só ele admitia sua culpa, como também no perdão que ele havia recebido de Cristo, como também demonstrava estar disposto a falar sobre tudo, e expor cada pedaço, cada folha, cada sistema relacionado à ordem mundial e também o sistema de manipulação humana. Eu olhei isso aqui e perguntei para mim, depois do evento, porque da minha boca eles não querem acreditar. Me chamam de fanático, de lunático, de louco, trazer uma coisa desse tipo para um culto como esse, onde as pessoas querem água, pão e felicidade. Certo? Pensam que nós estamos aqui constrangendo, falando de coisas que, na verdade, te trazem terror, perplexidade, sem necessidade. Se tratam de coisas que não são confirmadas pela minha boca. Então Deus, ele pega um ateu, um ascético, um incrédulo, que criou essa porcaria chamada biochip,
Converte esse camarada e põe diante da sociedade, que também não crê que isso está se formando, com qual propósito? Não é só provar o poder dele, mas para acordar a gente que está dormindo, que hoje está em busca de reflexões, importâncias, objetivos relacionados à vida, que não vão ter tempo para usufruir. Que Deus não terá tempo para cumprir esse sonho. Porque os sinais, as evidências, os fatos da realidade que estão chegando para nós, apontam que nós não temos mais tempo. E estamos atrasados. Para mim, este homem é um sinal para a igreja desses últimos tempos, que quer relacionar evangelho como modo de vida econômico. E este sinal quer dizer outra coisa. O evangelho quer preparar a igreja para receber o seu Senhor no céu, em condições espirituais lícitas, sagradas, porque Ele está perto, porque Ele está mais próximo do que você pode imaginar. Eu quero fazer meu apelo aqui antes de começar a pregar sobre sinais, e o meu apelo para você, lindão, vai ser isso aqui. Você que brinca com a fé, com a salvação, você que escarnece, você que persegue, diminui a igreja que fala do Apocalipse de Jesus, a igreja que trata o elemento da esperança, que é a vinda de Cristo e o arrebatamento da sua igreja. Você que diminui pastores, que se dedicam à escatologia bíblica, trazendo à igreja os fatos, os acontecimentos que se cumprem hoje, para que ela aumente o azeite da sua candeia, para esperar o seu Senhor. Eu quero saber o que você vai fazer com esse cara aqui convertido agora, e as informações que ele traz para a sociedade atual, de que ele é um dos cientistas que ajudou a criar o governo tecnológico da qual nós estamos sendo preparados agora. E as instituições que um dia você deu crédito, que você prestigiou, que você nomeou, que você também investiu, são aquelas que estão dispostas a te assassinar, para gerar um outro pretexto de serem mais fortes do que a sociedade inteira, que não dão a mínima para gente como nós, não dão a mínima para a população, não dão a mínima para a sociedade, só querem poder, dinheiro e grandeza. Homens que você aplaudiu na plateia, homens que você ajudou a eleger, acreditando que eles fossem ser transformadores, super-heróis desse mundo de caos, por serem inteligentes, capacitados e das famílias dinásticas, por serem essas hereditariedades aí que saem da coroa dos reinados. Você que se ajoelhou diante desses homens, agora vem saber quem são eles. Passam noite e dia trabalhando com mentes inteligentes para saber como te escravizar, te manipular, quebrar o teu direito, entrar dentro da sua alma. E diz que nós somos os fanáticos, que nós somos os loucos por pregar a verdade de Cristo, que nós somos os futuros terroristas, como classificou a Hillary Clinton, daqueles que eram contra o homossexualismo e contra o aborto. Nós que somos o teu inimigo, que buscamos agora te extrair desse mundo fantasioso, cheio de informações erradas,
para fazer você se virar para um lado tenebroso, difícil de se ver e de dormir com essas informações, mas é a verdade. Eu poderia estender muito mais para esse lado aí. A ONU, que nesse momento agora abriga para si milhões de igrejas cadastradas a ela como funcionários da nova ordem. Igrejas que nesse exato momento estão cumprindo o protocolo da educação e da desinformação bíblica e fazendo criar dentro da igreja do meu Senhor bastardos e retardados sem Bíblia, para ficar à mercê de ideologias e pensamentos contemporâneos. Nós sabemos do que nós estamos falando. Nós sabemos e Deus prova o que a igreja prega à luz da sua palavra. E honras e glórias a este Senhor que nunca deixa a sua igreja na terra sozinha e falando em vão. E como já dizia ele, que ele daria à igreja dele boca para falar, até para contradizer aqueles que são incrédulos, que são inimigos. E é o que a igreja está vivendo agora, com tantos sinais e tantas informações. Perguntamos para você hoje aqui: existe alguma esperança de quem não se converteu se converter por isso? Eu acredito que não. Para mim, se o meu Senhor já me desse uma palavra que saísse do seu sofrimento para a minha salvação, já seria suficiente para mim me desmanchar diante dele e dizer: Senhor, obrigado por tão grande salvação. Eu não tenho esperança de que aqueles que não se converteram venham se converter. Não porque eu perdi minha fé, é porque eu sou realista. O que faz penetrar e sensibilizar essa sociedade, depois de tudo que a gente passou ao longo desses 20 anos, desses 30 anos, o que faz, minha gente, esse povo acordar agora? O que vai vir para esse povo acordar agora? De sobrenatural e extraordinário, que vão fazer eles virar um pouquinho para a cruz agora e pensar sobre as suas almas. Ei! Nada, não é? A minha esperança é você que está sentado hoje aqui. Eu estou falando tudo isso para você aqui agora, que nesse final do ano está aí preocupado em atingir as metas financeiras e materialistas, para passar o ano, né, na elite. E mal sabe ele, que Jesus pode voltar antes e ferrar com tudo isso daí, que você planejou com a tua família esse final de ano. Está pensando em ir para o Havaí e vai para o inferno. Que Jesus vai pegar ele antes. Ué, mas por que tudo isso, pastor? Porque com todos esses fatos eu não posso ficar pensando numa coisa: Jesus está voltando! Então, jovem, adolescente, filho, faça uma coisa boa por você. Não se alista no exército. Não queira ser soldadinho. Você vai cair numa parada mais ou menos essa. Vai na fileira daqueles que vão ser assassinados para eles continuarem vivos. Não existe pátria. Não existe religião honesta. Não existe Estado, não existe república, não existe essas divisões diplomáticas que todos aí nasceram ouvindo isso. Existe forte e fraco. E só Jesus para nos salvar dessa guerra aí. Amém? Amém? E meu Senhor, quando foi explicar sobre isso, o mundo jaz do maligno, já foi suficiente para mim também. Abre a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Bom, Deus dá sinais. E a Bíblia me prega isso. Mas antes de entrar no mérito dos sinais do fim, Hebreus 11, 1 fala uma coisa importantíssima. Bom, irmãos, o problema do mito, do fato e da fé, né? Leia o texto de Hebreus 11, verso 1. Amém. Então, existem aqueles que argumentam que a validade da fé depende, né, dos fatos, né? Existem aqueles que, para que a fé seja um argumento sólido, né, não precisa
dos fatos. É errado isso, pastor? Hebreus 11:1 diz que não. Existem coisas que Deus não está nem um pouquinho a fim de mostrar para nós, como outras coisas que Ele está dedicado a confirmar. Mas é válido, existem porque Ele falou. Amém? Por exemplo, o céu, o novo céu e a nova terra que Apocalipse prega, né? Um reino formado para os crentes salvos. É isso que eu estou dizendo. Eu preciso subir lá e ver com os olhos para acreditar que eles existem? Não. Isso é um fato da fé que não há comprovação material, mas eu mesmo assim acredito para cumprir Hebreus capítulo 11, versículo 1. Daí se diz assim: pastor, mas o senhor não tem uma comprovação física e material desse céu, dessa terra onde todos os salvos vão morar? Então como acreditar? Porque saiu da boca daquele que me deu outros fatos que se comprovaram e alimentam essa fé. É o que eu vou dizer agora. 1 João 1, verso 18. Então não é errado uma pessoa viver, né, alimentar a sua alma de anunciamentos relacionados à fé que não tem comprovação, ela deixar de acreditar. Por isso, né? Ela precisa acreditar, ela tem que acreditar, porque saiu da boca daquele que cumpre os seus propósitos. Amém? Então não é errado dizer que a fé não depende de fatos para ser válida. Amém? Não é errado. A fé, ela não precisa mesmo de fato para dizer que ela é válida, pelo que ela já demonstrou. Mas lê o texto aí para o pastor, em nome do Senhor Jesus, que eu te pedi. Amém? 1 João 1, 8. Lê. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí, irmão, peraí. 1 João 2,18, por favor, me perdoem. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, e já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Lê o texto. Amém. Da mesma forma que não é errado dizer que para mim ter fé e crer no que Deus fala, eu não preciso dos fatos, porque Hebreus 11:1 também diz isso. Há também outra parte no Evangelho que a maioria dos escritores também seguiam como padrão de considerar que a interpretação era mais importante do que os acontecimentos. Os irmãos entendem o que eu estou falando aqui? Então quer dizer, as duas coisas são válidas. Há momentos que eu não preciso de comprovação para crer. Porque tendo em vista que saiu da boca do Deus que me amou e morreu por mim, não há motivo para mim descrer. Mas há momentos importantes que a igreja também tem que parar e analisar as coisas que estão acontecendo para não assimilar e reconhecer coisas que não partiram dele e nem foi ele que realizou. Então é necessário e preciso também que a igreja busque interpretação, investigação, baseado nisso que ela está ouvindo, vendo agora, para não considerar tudo como coisa de Deus, porque não é. Um exemplo disso é o que João disse. Há um só anticristo, mas muitos já existiram. Então nós tivemos aí um exemplo de inúmeros anunciamentos de quem era o anticristo e que caíram por terra, porque esses caras já morreram, né? Mas por quê? Tiveram uma certa precipitação. João, ele define o seguinte, que todos eles incorporavam o caráter, a performance, mas ainda não era uma obra final desse homem que vai governar o mundo em 7 anos de caos. Então há uma cautela da igreja, né? E qual a cautela? Dela exatamente não só alimentar a sua alma com as perspectivas e anunciamentos das verdades de Deus que fazem ela ser crente, mesmo que ela não veja, como também considerar que a interpretação talvez seja realmente muito mais ainda agora uma posição mais importante para nós do que ter confirmações e acontecimentos maiores do que esse que nós já recebemos aqui.
Porque nós temos muita informação acontecendo ao mesmo tempo, mas pouca interpretação. E eu vejo isso um risco, inclusive para você. Amém? Paulo diz lá à igreja de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, pode ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, verso 2. Leia para mim em voz alta, por favor. Vamos lá, meus irmãos. Ora, irmãos. Os irmãos estão sem comer hoje? Versículo 1, versículo 2 do capítulo 2, vai! Amém? Então o que ele estava tratando aí? O erro da antecipação. E ele se sentiu obrigado a chegar perante a igreja e dizer para a igreja: por favor, vamos analisar, vamos interpretar, vamos investigar, vamos procurar saber mais o que Jesus ensinou, o que ele anunciou, para não ter erros de anunciamentos, não ter erros de afirmações. Então o propósito realmente o que é? Sempre em tudo que a gente vê, escuta, fornecer uma base de fé. O que é fornecer uma base de fé? O que é importante para você, tem que ser importante para a Bíblia, irmão. Amém ou não? Amém. O que é importante? Eu estou vendo o anticristo chegar. A Bíblia falou que vai chegar. Mas o que é importante para você, para alimentar a tua fé, também é importante a verdade de Cristo participar. Então sempre a igreja se preocupa exatamente o quê? Em tornar esse acontecimento, esse evento que está chamando a nossa atenção, um fato verdadeiro para o Evangelho, que cumpra realmente todos os quesitos que estão escritos ali. E a igreja não venha, meus irmãos, cometer erros com o nome de Cristo, como já fez ao longo da história. Os sinais existem, Deus quer dar sinais, mas nós precisamos tomar cuidado de não sermos pegos no meio disso tudo, por eventos que estão sendo criados para confundir a igreja. E eu tenho até para mim, que do lado de lá também está preocupado em jogar a farofa no ventilador, e passar exatamente também, comprometer todas essas verdades que estão vindo para nós, e estão nos ajudando a pregar a vinda de Cristo. Você pensa que esses caras vão ficar parados, e ficar ouvindo a gente pregando o que eles estão fazendo, e está vindo para fora sem fazer nada? Eles vão se mexer. Tanto que aconteceu que a Google já estava preparando, e a NASA também, aquele evento do Bluebeam, que o pastor anunciou aos amados irmãos, que saiu também de dentro da agência, essas informações, que visava exatamente a trazer à tona outros documentos arqueológicos, novos documentos arqueológicos, para pôr em dúvida aqueles que já foram descobertos, fazer um contraste, uma confusão de conhecimentos. E eu disse a vocês, eles estão trabalhando para desqualificar, confundir, piorar tudo isso que nós estamos vivendo agora, a nível de discernimento e entendimento do que o mundo está vivendo hoje. Então o que eu não posso tornar fato confirmado no Evangelho, à luz da fé, a tendência é virar mito. Então o problema do mito, do fato da fé é isso, meu irmão. Se você pode provar à luz do que Jesus te falou, amém. Se você não pode provar, a melhor coisa é você ficar quieto aí. Porque se há evento, tem significado. Se tem significado, tem importância. E se tem significado e importância, é porque está registrado. Está registrado aí? Por que eu falo do anticristo? Eu falo do anticristo porque o Senhor abriu o tema. Por que a igreja prega sobre nova ordem mundial? Porque nós não ouvimos da boca dos inteligentes sobre isso. Antes deles começarem a se interessar a falar sobre isso, meu Senhor já havia avisado a igreja. Foi lá para aquele irmãozinho na ilha de Patmos, para confiar a ele as diretrizes que formam politicamente, religiosamente, esse homem, ou o perfil do seu caráter, que vai governar esse mundo. Nós estamos bem informados pelas informações do céu, não da terra não. Se tem significado, se tem importância para a igreja, é porque sai da boca de Jesus. Aleluia.
Amém? Então já tem a criação de fórum, anti-ordem mundial. Logo, logo nós vamos ver surgindo novos movimentos de anarquia, de bagunça, entendeu? Com cismas das mais variadas em torno disso que eu estou tratando com você hoje aqui. E qual a posição da igreja? Permanecer ali, no que Jesus falou, que é simples, mas que precisa ser interpretado. E quando for, trabalhado, a nível de que a igreja não se comprometa com nada disso. Nós não vamos abrir um campo de inteligência aqui dentro dessa igreja, para ficar indo mais a fundo o que esses homens estão preparando, porque eu não vejo mais propósito, está tudo claro, está tudo provado, está tudo confirmado, agora nós temos que informar, quem não sabe, agora ser investigador, né, entrar na mente deles, ir lá e me infiltrar no meio deles e começar a trabalhar para virar, né, o quê? Um FBI evangélico, né? Nós não temos esse propósito não, apesar que muitos estão com essas tendências, eu recomendo, irmãos, trabalho essencial, o fundamental, o Evangelho anunciou para isso, nós estamos recebendo sinais e informações e confirmações para termos um padrão de vida com Cristo. E o nosso objetivo não é saber quem é o anticristo agora, ele já existe. O nosso propósito com tudo isso que está acontecendo é subir quando Jesus voltar. A questão é mais ou menos essa. Eu escutei um pastor da Assembleia de Deus dizer o seguinte: olha o absurdo, vai vir tanta confusão por aí, que ele admitiu o biochip como sendo a marca da besta, mas ele considera que a marca da besta só vai prevalecer como besta a hora que o líder existir e assumir a ordem mundial. Ou seja, que esse período de adaptação de implante humano não é nada prejudicial, pelo contrário, pode ajudar até e facilitar a vida das pessoas. O cara, ele está dizendo para Jesus que ele é burro, né? Ô Jesus, você é burro. Né? O senhor é um idiota, porque o senhor falou tantos anos acerca disso, antes de acontecer. Para quê? Para subestimar agora e dizer que só vai começar a validar a doutrina de não receber isso quando o anticristo aparecer? Então, irmão, nós vamos viver muita confusão acerca disso. E orienta os amados irmãos, Deus deu sinais registrados à igreja para que ela realmente possa viver só do que Ele deu, não ir mais além do que Ele deu. Abre o texto, Mateus 16, 3. Pode ler em voz alta para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Mateus 16, 3, pode ler, irmão. Amém? Então o Senhor, Ele determina o quê? Por intermédio dessa exortação, que os sinais que Deus tem por propósito manifestar na humanidade, esses sinais formam uma base de fé para encorajar as pessoas a vir até a Ele. Amém? Aí o Senhor está tratando uma coisa que eu já vou explicar para os irmãos aqui, mas enfim, os sinais tem por objetivo que Deus realmente faça os homens conhecer seus propósitos, o seu poder, a sua atividade. Meus amados irmãos, isso é uma coisa tão gostosa de saber, tão maravilhosa, por quê? O Evangelho está querendo dizer que Deus não está em oculto. Ele não quer que você saiba e conheça o que Ele não quer revelar. Ele quer que você saiba e testifique e seja uma testemunha do que Ele quer te revelar. Não é isso que o Senhor nos deixou por herança, irmão? Então a igreja é a igreja dos sinais. Os crentes são os crentes, a geração redimida que vive de evidências, de fatos, que Deus realmente busca concretizar, busca cumprir, evidenciar, porque Ele entende que isso encoraja, alimenta a fé da igreja a viver as orientações de Cristo. Então vocês têm percepção para entender os eventos naturais, mas não tem percepção e sensibilidade para saber o que Deus está querendo falar, amigão. Você sabe correr de bandido, mas não sabe correr por saber que Jesus está voltando a nível de se consertar, de corresponder pelo menos
A expectativa é que talvez um dia você pensou que era loucura, mas sabendo que está se cumprindo, que é uma evidência, não é ciência, são profecias, anunciamentos, presságios da boca de Cristo, que estão se cumprindo, mesmo perante aqueles que não querem. Então é mais ou menos o cômico. Há um atendimento da sociedade em torno das coisas que são naturais, mas não há uma sensibilização, uma comoção pelos atos de Deus, relacionados àquilo que Ele vem cumprindo e ainda vai cumprir, a nível de encorajamento e de base de fé. Por isso que eu digo aos amados irmãos, bom, se eles não vieram até agora, eles vão vir. Com tudo isso que está acontecendo nesse mundo aqui, apocalipse moral, tecnológico, político, geológico, astrônomo, é risco e causa anunciado para todo lado. E esses caras ainda conseguem gerar expectativas fantasiosas, muitas delas cinematográficas, que estão longe da realidade. Esperança de que isso seja impedido por Deus na sociedade, eu não acredito. Eu vejo um Deus lutando para acordar quem dorme, mas eles não querem acordar. E ainda capaz, ainda está me chamando de louco agora. O que esse pastor está falando? O que ele está dizendo? Talvez eu seja mais esdrúxulo, se eu souber que você está pensando nisso. Abre a tua Bíblia. Texto de Marcos 16, 20, pode ler. Sinais como base de fé, encorajamento para o homem crer. De aviso transmitido, lê o texto, cenáculo, Marcos 16, 20. Amém? O que está dizendo isso aí? Que até em torno do que o Senhor executou, né, como obra parcelada, porque muita coisa Ele falou ainda não se cumpriu, somente no fundamental para iniciar a igreja no processo da salvação, já tinha por propósito exatamente alimentar a fé das pessoas, para que todos soubessem que aquilo que Ele pregava era verídico, era verdadeiro, era certo, era real. Ele não pode ser considerado como um pregador ou mero pregador. Ele não pode ser considerado como um criador de parábolas. Ele não pode ser considerado como um homem inteligente, porque tudo que ele falava se cumpria, tudo que ele falava acontecia. Ele fez sinais e prodígios diante dos olhos dos homens, como vem fazendo até os dias de hoje. Eu estou aqui porque sou testemunha disso. Ele é quem é, pois prova o que fala. Deus entende que os sinais são importantes para a igreja, então Ele quer que os sinais venham, que aquilo que Ele revelou e publicou e anunciou ao longo dos séculos seja visto, comprovado, experimentado, para que todos aqueles que estão aqui ouvindo a sua palavra saibam que não é o homem falando, mas é Ele falando à sua igreja. Mas sabe, eu estou frio, eu estou calculista, eu estou distante, eu não estou conseguindo sentir essa fé, pastor, não estou conseguindo oferecer esse crédito. Eu explico para você o porquê. O teu bloqueio, o teu distanciamento se deve ao fato de que a tua mente e o teu coração não estão compenetrados a entender e compreender e ver o que está acontecendo. Você está num mundo paralelo, e eu queria saber qual é esse mundo aí. Porque a mãe que entra dentro da minha igreja e fala, pastor, meu filho tentou me esfaquear, ela pergunta para mim, o que o senhor entende por isso? É obra do demônio? Eu falei, não. Isso é sinal do fim. É o sinal da vida de Cristo na tua casa. Ah, mas o que é isso, pastor? O amor se esfriou, a iniquidade aumentou, ninguém sente mais nada por ninguém, e o indivíduo do interesse próprio, ambicioso, incorporado, né, pelo sentido de ter mais do que tem, ele não consegue mais discernir quem é mãe, quem é pai. O que importa para ele é o que ele é e o que ele quer. E se precisar matar para ter o que ele quer, ele vai matar mesmo que seja mãe. Meu Jesus falou sobre apocalipse moral. Então, me renuncia a falar que é obra do demônio agora, para tratar como um sinal da vinda de Cristo, uma coisa desse tipo, de uma mãe querer legalidade e lei,
para poder abortar, por achar que o aborto vai dar a ela mais dignidade e preservação de direitos de mulher. Esse feminismo arquitetado pela Rússia e pelos Estados Unidos aí, que penetrou nas famílias de hoje e quebrou a família tradicional e os costumes tradicionais, que é ter família, filhos, constituição familiar. Que o Evangelho também se preocupa com isso. Bem, são coisas que nós estamos vivendo. Estamos sendo impactados e estamos sendo vitimados por isso. E o que esses sinais querem dizer para nós? A nível moral, corre logo para Jesus para se salvar. Deus está te dando um aviso e uma confirmação para você alimentar a tua fé e dizer: Jesus não é só bom, Ele é a única forma do homem se salvar. E tudo que Ele falou vem se cumprindo e vai se cumprir. Então eu estou pegando essas informações agora, não é para questionar a Deus, pelo contrário, é para pegar na mão dele, segurar firme e dizer com esta igreja: eu quero subir! Aleluia! Racaporia serregestere me consorobia. João 3, verso 2. Sinais também são dignos de ser notados como uma coisa que só pode ser explicada como um ato de Deus, para realmente convencer de que só Deus poderia fazer isso. Lê o texto bem alto. Amém? Amém. A Bíblia é escrita pelos homens. Você quer ficar dizendo isso até quando? Você vai ficar que nem papagaio, repetindo as palavras do teu professor, historiador da USP, um intelectual, graduado, não sei em quantas faculdades, grande porcaria, não sabe nem perceber a pedra que está vindo atrás. Estão matando o professor lá na USP lá. É tão graduado que não percebeu ainda que morre. Também morre, viu? Com pedrada na cabeça também. É graduado, é cientista nisso, é cientista naquilo. Ele pega a Bíblia na mão e fala: isso aqui é uma criação de Roma, dizem eles. Isso aqui é uma ideologia de homens. E papai, bebê, eles vêm repetindo o que disseram lá atrás. Ok, se Deus ele trabalha com evidências, com fatos, confirmações concretas baseadas no que Ele anunciou, Ele quer que você seja privilegiado por isso. Então para de ficar repetindo as coisas que você ouviu ao longo dos anos e analisa o cumprimento do que este livro hoje pode te apresentar. E quem sabe esse pensamento ridículo, cultural não se quebre. Vou parar de questionar e vou começar a avaliar. Jesus é um mito, ele não existiu, foi uma obra inventada pelos discípulos, é uma religião de Roma, não é gozado, filho, que as coisas que ele falou estão se cumprindo. Então eu queria entender quem é esse fenômeno, quem é esse articulador, que está ali, ó, mão daqui, mão dali, mão de lá, administrando para tudo isso acontecer. É muita informação, é muito acontecimento, um atrás do outro, para pensar que os homens continuam querendo manter o nome de Jesus vivo. Meu Senhor não precisa da igreja, de pregador, de homem de milagre para provar quem Ele é. Abre o livro que você vai saber quem Ele é. Vai lá ouvir as palavras que Ele falou. Sejam estas relacionadas ao futuro, sejam estas relacionadas ao homem, sejam estas relacionadas à fé, à espiritualidade, à religião. Ele falou de tudo. E tudo que Ele falou está vivo por intermédio da sua existência, não pelo esforço da igreja. Eu sou um cara muito pequeno para manter o nome de Jesus vivo na vida das pessoas. Só que eu prego, eu falo, elas saem da porta dessa igreja, vão para os seus lares, com Jesus trabalhando aquilo ali nela. No próximo culto elas voltam já com algumas marcas, algumas provas, algumas coisas que Deus quis trabalhar a nível de experiência, de confirmação, de testemunho, para dizer: pastor, Jesus está além dessas portas, além dessa placa, além da tua figura. Ele é vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Pega um cara marcado por Jesus para tirar ele da igreja, se você consegue.
pega um crente verdadeiro de Cristo, que leva as marcas do que ele viveu e conheceu de Jesus, sem nenhuma administração de igreja, somente pincelada pela ação do Espírito Santo, para você ver se você convence ele de que a Bíblia é um livro dos homens. Ele vai olhar na tua cara e vai dar risada de você. Sabe por quê? Ele vai dizer que Jesus fez coisas na vida dele que a medicina não poderia fazer. Ele vai dizer para você que Jesus fez coisas na vida dele que a família não poderia recuperar. Ele vai dizer para você que o Senhor marcou a vida dele com obras que o dinheiro jamais compraria. Aleluia. João chegou com os discípulos lá. O Senhor é mesmo quem anda dizendo aí? O Senhor olhou para a casa dos discípulos de João e disse: não falou eu sou, só falou para eles. Vai falar para João: os cegos enxergam, os coxos andam, os mortos ressuscitam, os homens ouvem a palavra do céu. Vai falar para ele isso. O que era o João? Um incrédulo? Não, ele só queria uma resposta. E o Senhor deu a ele a resposta. Deus está operando. Deus está manifestando. Talvez você não esteja lá. E a falta do teu conhecimento, do teu interesse, do teu distanciamento pode ser a causa da tua morte. Há um conceito de que Deus está calado, de que Deus está silenciado. Há um conceito de muitos teólogos que o intervalo do Antigo Testamento para o Novo, de 400 anos de silêncio, foi porque ele não quis falar. Eu tenho uma outra interpretação para isso. Não é que ele não quis falar. Os homens estavam ocupados com outras coisas. Porque Deus não fica calado, irmão. Deus não está parado. Ele está atuante, ativo no cenário da salvação do homem e do que estão perdidos. O problema é esse, que a ocupação da igreja, a ocupação dos homens, não está ali aonde ele opera sinais agora. Não é porque Deus não está fazendo, é porque eles não têm interesse nenhum de se converterem, ou então de serem convencidos, até os ascéticos, incrédulos e ateus. Texto de Mateus 24:3. Nós não cantamos, né, aqui nessa igreja, acorda a igreja, né? Acorda a igreja, acorda a igreja. Nós somos o quê? Despertador? Eu tenho cara de despertador da 25 de março? Tá certo. Eu não sou despertador na vida de ninguém. Aliás, nem gosto de despertador. Já quebrei uns 10 já. Começa a pitar, plá. Conhece o despertador? Bom para trabalho, aquele que te dá 10 minutos de soneca. Esse despertador é o máximo. Ele quer te acordar, mas ele te dá 10 minutos de soneca. Né? Acorda, igreja! Acorda, irmão! Será que você não entendeu ainda? Lê o texto. Amém? Gente interessada em saber, gente interessada em conhecer e entender as coisas que Jesus fala, é uma bênção dentro da igreja. Senhor, nós queremos saber que dia, como que isso vai acontecer, o desfecho da tua vinda, do juízo final. Por favor, nos ensine, nos fale. E querendo ou não, Mateus 24, Marcos 21, Lucas 13, não, Marcos 13 e Lucas 21. São partes do Evangelho que tratam o início das dores, o início da visão realmente comprovada no Apocalipse, né? Que são respostas para quem indagou. O Senhor está pregando para quem quis saber, está aí. Senhor, nós queremos saber os sinais, nós queremos informação para poder dizer ao povo qual vai ser a data, o dia certo não, como isso vai acontecer. Debaixo de que acontecimento do Senhor virá. E ele começa a falar. E qual é o propósito? Poxa,
converteu um ascético incrédulo aqui. Ô cientista, dá uma lida aí na profecia. E a hora que o cara leu Apocalipse 13, que ele leu, ele ficou espantado, porque foi o que ele criou. O que converteu esse homem não foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por incrível que pareça, foi lendo o que o anticristo seria. Porque ele estava dentro da operação. A descoberta desse homem acerca de Cristo foi dele mesmo. De saber que ele ajudou, colaborou e participou em criar um bicho, um demônio. Então Deus manifesta sinais até para convencer quem não quer ser convencido. Converter até aqueles que não têm nenhuma horário marcado com Jesus para isso. Talvez você esteja aqui hoje por isso. Talvez o teu tipo, a tua ideia de ser crente não será nada do que eu esteja pregando aqui. E Deus te colocou aqui para dentro para quebrar o teu jugo, para quebrar o teu orgulho, para quebrar este caráter vil que você tem, essa ignorância que está imperando aí na tua alma, e salvar você dessas garras demoníacas que estão te distanciando do plano fundamental de Deus para a tua salvação. Aconteceu com esse homem, deve ter acontecido com um monte por aí que a gente não saiba. Querendo dizer, Deus continua operando por intermédio dos seus sinais, continua disposto a ir a fundo naquilo que Ele anunciou, para trazer aqueles que ainda não vieram, para trazer aqueles que ainda não se renderam. E é esse Deus que eu enxergo em Jesus, aquele que não desiste, enquanto o homem não dizer não. Porque a hora que ele disser, eu não sei como é que vai ser. Lê o texto para o pastor, Apocalipse 11. Amém? Somente o versículo 1. Melhor dizendo, irmãos, Mateus 12, 38, melhor dizendo. Por favor. Mateus 12, 38. Pode ler, pastor, por favor. Amém? Daí o que o Senhor diz para eles no versículo abaixo? Ele está entrando em contradição? Não. Ele está querendo dizer para aqueles judeus o seguinte, que o que eles estavam pedindo era para se formar um álibi para justificar a incredulidade deles. Porque Jesus era o sinal. E eles pedindo um sinal, além dele, era para desqualificá-lo, dizendo que ele era insuficiente para provar toda a veracidade do que Deus falou pelos profetas. Então o Senhor, naquele momento, com esse tipo de gente, ele foi estreito, né? Severo na sua exortação, porque eles sabiam que aqueles homens não tinham a pretensão de alimentar a sua alma, nem o seu coração, com alguma coisa que o Senhor Jesus poderia fazer por eles, mas constrangê-lo. Eles não tinham nenhum propósito de se converter. Eles sabiam que eles iam ser rejeitados e já estavam preparando usar aquilo que Jesus falou contra ele mesmo. Então, obviamente, Deus não vai se sentir nunca, jamais, pressionado, forçado, induzido a cometer coisas que colaborem para a humanidade, a nível de conversão, mudança e transformação, que Ele não queira fazer. Ele precisa de um sinal, de uma evidência, de que isso vai encorajar, alimentar, nutrir, te preparar para algo maior com Cristo. Mas se ele entender que tudo isso é uma mera especulação de um povo que já tem por religião si mesmo, a resposta que ele vai dar é essa. Uma geração incrédula e adúltera que me pede um sinal.
que nunca teve no seu coração propósito algum de ir em busca desse Deus que ama e opera para salvar, mas à procura de pontas soltas, de evidências e de planos descobertos que ponham em dúvida a missão, o caráter divino do que Jesus representou. Esse cientista, ele pode ter criado o biochip, pode ter criado todo o sistema que a gente anunciou e que o Senhor também revelou, mas eu tenho para mim que se esse homem tivesse uma outra parte dele, igual a essa, né, de uma descrença total de Jesus, a nível de uma mente brilhante que trabalhou para provar que ele é um mito, de que ele é uma mentira, eu não vi a possibilidade dele ter esse testemunho hoje de conversão. O cara pode até queimar a Bíblia de tanta raiva, ele pode xingar o nome de Deus, atacar pedra na cruz, mas ele pode se converter, porque Deus entende que aquele estado em que ele está, naquele momento, por mais que seja errado, afronte a dignidade de Deus, é um homem sem informação nenhuma, que precisa ser informado para mudar. Mas esse cara aqui, não é falta de informação, nem de evidência, nem de sinal. Está embutido dentro da sua personalidade. Não aceitar nada que é santo, nem puro, nem de Deus. Jesus é uma obra descartada desse tipo aqui. Deus pode derramar o sinal que for sobre a vida dele. Ele já tem um padrão definido de ser. Ele ama viver em trevas. Sua conduta, o seu caráter é totalmente anticristão. Nada para ele o convence. Pode chegar Jesus ali em pessoa na frente dele, ele vai o odiar, porque é pessoal. O assunto é pessoal. Esse cara aqui me preocupa. Ele não padece para o inferno por falta de evidências e sinais. Ele padece por gosto. Ele padece por versão. Por uma personalidade específica que ele admitiu e incorporou dentro de si. Eu gosto de tudo que é contrário, o oposto ao divino. Já tem aqueles que trabalham na meia linha, porque são mal informados. Esse daqui não. Ele incorporou a marca 666 em muitas bandas de rock, são glamouradas como sendo uma marca do anticristo. Não sei se você já viu a música do AC/DC, até do Iron Maiden, que foi uma das bandas que eu mais ouvi quando eu estava no mundo. Eles falam desta disposição anticristã, dessa marca demoníaca, com gosto, com louvor, com adoração, com personalidade. Você entende que eles querem tudo que seja aversão, ou contrário a Cristo. Eu não vejo esperança para esse cara aqui, não. Não vejo, não. Senhor, dá-nos um sinal. Quem é? São aqueles que vão te matar lá na frente, Senhor, porque para eles qualquer coisa que o Senhor diga, fale, registre é uma ameaça para o que eles estão fazendo lá. Vamos falar aqui claramente para encerrar aqui. Você pensa que os principais chefes de Estado que estão envolvidos com essas instituições e esses esquemas de globalização, você não parou a pensar que eles já não leram essas profecias? Todos eles são de raízes presbiterianas e batistas, do evangelho americano tradicional. Quem já sabe disso, levanta a mão aí. Aí, tem irmão que lê. Vou fazer o quê? Deixa de ver novela para ler isso aí, né? Obama mesmo, quando entrou nos Estados Unidos para presidir, ele foi, no dia do seu ganho como presidente, ele entrou dentro da igreja para ser glamourado por um pastor lá, num estado lá que eu não me lembro bem qual era. Todos os assuntos políticos americanos estão ligados às igrejas lá. É normal, é comum. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso, que esses esquemas estão sendo montados
por pessoas que têm conhecimento profundo do que a Bíblia fala. Eu pergunto para você assim, mas como é que fica isso, administrar tudo isso, sabendo que alguém lá atrás desmontou tudo isso? E usa esse elemento como uma forma de comunicar à igreja de que ele está próximo para vir. Como é que esses caras conseguem viver? Eu não sei. Eu não entendo. Mas conseguem. São frios. Não tem coração. Agora acreditar que de repente Deus vai manifestar um sinal. Vamos supor que a mulher de um deles não possa ter filho. Daí entra o profeta lá, ora por ela e ela tem 4 filhos. De que ele vai ter apegos, devoções, afinidades com Cristo por causa daquele sinal, duvido muito. Um médico, quando uma pessoa está entubada, quase para morrer, que é curada na frente dele, ele viu, ele presenciou, ele acompanhou o procedimento, a pessoa estava morta, já aconteceu isso comigo, e a pessoa levanta, a família vai lá e fala para ele, meu marido foi curado porque Jesus o curou, e ele mesmo estando ali no procedimento, ele não admite. Ele quer acreditar que eram os remédios que fizeram isso antes do pastor orar por ele. Meus irmãos, Deus quer convencer o homem por intermédio da sua atividade. Deus usa qualquer coisa para alimentar a fé. Usa no sentido de qualquer circunstância. Ele quer atrair, Ele quer convencer, Ele briga por almas. Eu vejo meu Senhor brigando por almas para arrancá-las da mão do inferno. Mas se tratam de pessoas não informadas, confusas, perdidas, sem orientação, sem pastor, sem igreja legítima. E Deus ainda olha para esse povo e se sensibiliza por eles. Mas estes aqui, que já armam uma nova era, para dar a esta nova era um rei de iniquidades para governar sobre eles, que vieram desses fatos, dessas informações, e não dão a mínima se está se cumprindo ou não, porque a sua escolha é ser governado por um homem de iniquidades como eles. Talvez esteja hoje aqui nesse culto, que está faltando o Senhor dar um ajuste ali, em alguma coisa que ele esteja sofrendo, para querer comunicar a ele a mensagem de que ele está perdendo bênçãos com Deus por negá-lo. Mas possa ser que a maioria hoje aqui seja daquele outro lado. Esse eu tenho esperança, esse aqui não. Que já passou por um monte de igreja, já ouviu demais estas informações, sabe que tudo isso está acontecendo, mas chega na conclusão de que não é isso que ela quer. Então, sinceramente, até com a conversão desse cientista que elaborou esse sistema da qual nós sabemos que irá aprisionar a sociedade global no futuro, até isso para ele não tem relevância, nem importância, e nesse momento agora eles estão rindo da nossa cara, dizendo que tudo isso é desnecessário e impróprio, porque há formas de a gente mudar o que está escrito, profetizado, relatado até aí nesse livro. Há um propósito de ter um desfecho feliz na cabeça deles, de tudo isso ser bom, acabar se tornando ser benéfico para a sociedade, como eu escutei um pastor falar. Eu não vejo esperança para esse povo. E se você for esse tipo, que Deus tenha misericórdia da tua alma. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, porque os sinais foram para converter e convencer até gente que não tem fé. E por que você não converteu até agora? Deus vem provando tudo que Ele escreveu, ao ponto de convencer, até que eu trouxe no DVD Arrebatamento, de convencer a ciência de que a lei de Newton é contraditória, de que não tenha tido um início, sendo que nós estamos vendo o fim.
20 cientistas renomados chegaram na conclusão de que o Apocalipse é um fato. Eles não vão se converter, disseram eles. Não são da fé, é isso que eu estou te dizendo. Mas afirmam o que está vindo e sendo desenvolvido na humanidade. E agora eu, pastor de Merreca, vou lá olhar para a encarnação de Newton e dizer para ele: ô filho, você errou na tua lei, hein? Você entendeu mal a criação. Você entendeu mal como as coisas se iniciaram. Vamos parar para pensar, Newton? Vamos parar para ter uma meditação, uma reflexão sobre as coisas, Newton? Newton vai falar assim para mim: pastor, vai para os quintos dos infernos. Porque eu criei essa teoria aqui para não pensar mesmo em Deus. E o senhor está querendo me acordar? Você, filho, que tem a concepção de que Marx tenha criado aquilo que ele sempre pregou, o conceito socialista na política, há documentos provando que esse camarada era um mentiroso, era um fruto do capitalismo, mas pregou toda essa mentira para enganar gente como você, que está lá vestindo camisa vermelha em nome do PT e de outros esquerdistas, achando que pode ser criado um mundo de justiça social. Darwin, que provou, que criou a teoria da evolução, que veio de famílias judaicas cristãs. No protocolo da maçonaria judaica, está escrito lá. Esse cara não teve a visão num navio em beira, navegando no mar, que é a história dele, que ele estava dentro de um navio, olhando para o mar, para o universo, e de repente quis investigar as coisas. A história dele é mais ou menos a seguinte: ele foi o cara escolhido pela ordem para criar essa ideia mentirosa, para ser disseminada em escolas, como educação infantil, para afastar pessoas da verdade de Cristo. Ele nunca acreditou nisso. Ele morreu com uma Bíblia na mão, se arrependendo. Mas esse aí pelo menos talvez se converteu e se salvou, né? Então o que é a verdade, pastor? A verdade, segundo o Evangelho, é que o mal impera aqui e se organiza de uma forma rápida para dar o trono ao seu rei, aquele que virá, segundo a eficácia de Satanás, com todos os prodígios e sinais de mentira, para governar esse mundo com gente que merece ele. E a única forma da gente se salvar desses fatos tristes e lamentáveis, do juízo, da destruição que Deus reservou para esse mundo, é agarrar Jesus com toda a força. E segundo o que confirma o que está acontecendo nesse mundo agora, não dá mais estágio de tempo para nós aqui pararmos para pensar. Eu vejo uma extrema necessidade agora da igreja agir com plano de cumprir o que já sabe, por senão vai ficar, vai ser jogada para trás com eles. Eu vejo uma extrema necessidade agora da igreja não parar para ficar com esses caprichos de investigar Deus, entrar na sua mente, mas pegar as informações do que ele já se cumpriu, do que ele já comprovou veracidade, para chegar na conclusão que a melhor opção nossa de decisão agora é servir a Cristo. Não vejo mais tempo para andar em dois caminhos, já não se podia, agora muito mais. Não vejo mais tempo para você ficar gastando a tua vida, o teu tempo com luxo, com ideias luxuosas, que são impossíveis, minha gente. Tem gente bebendo urina do outro lado do mundo lá, comendo terra para se alimentar, vivendo como animais, porque os ricos se apoderaram daquela terra. E nós aqui, gastando tempo com sonhos banais e com
caprichos, que não condiz com a nossa realidade. O mundo que vem aí vai ser obrigado a dar valor a coisas que ele ignorou a vida toda. O processo vai ser difícil, meu amado, se Jesus não vier antes, e Deus não destruir essa terra, né? Antes, os homens vão sentir saudade do mundo que Deus criou. Eles vão sentir saudade, e vão reconhecer o quanto eles eram privilegiados, por terem as coisas construídas da maneira perfeita que Deus fez. Essas coisas estão sendo extintas, estão escapando das nossas mãos, estamos caindo, junto com esse mundo, a não ser que alguém aqui hoje nesse culto possa me dizer: pastor, a minha caminhada intelectual e racional não condiz com o cara que está querendo exigir de Deus provas, evidências e sinais, mas esse cara crente aqui, que já pegou tudo o que aconteceu e se cumpriu, alimentou a sua alma com essa fé, para chegar até este dia, que o Senhor prometeu à igreja, que é o desfecho, o encerramento do Evangelho nessa terra, Jesus arrebatando a sua igreja e tomando para si aquilo que Ele salvou. Eu sou esse cara aqui, pastor, que pegou na ola de Jesus e está sendo arrastado por Ele, e desde o momento em que ele recebeu graça e misericórdia, essa verdade comprovada é tão forte na alma dele, que ele é capaz de arrancar os olhos dele, dela, para enfiar essa verdade na alma. Que nem disse o rei Agripa a Paulo: você está querendo me persuadir a ser crente? A ser cristão? Porque o cara sabia quem era ele antes. Mas cara que não quer se converter, não adianta. Bota Saulo transformado em Paulo na frente dele lá, que ele vai ficar balangando no berço, porque o negócio dele é o mundo. Tá? Ô irmãozinho, ô filho, o que você é? Ascético. O que você é? Ateu. O que você é? Incrédulo. Mas lê isso aqui, que eu sei quem é você. Você criou a marca da besta. Lê aqui, ó. Eu sou uma besta. Meu Deus. Eu não vejo mais probabilidade de Deus dar uma coisa mais forte do que essa, para a igreja anunciar a vinda dele. A minha esperança é que meus irmãos salvos aqui nessa igreja ponham mais azeite na lamparina. Hoje aqui nessa noite, e diga assim: Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar aqui dentro dessa igreja que valoriza a sua palavra, que não está indo em busca de unção de emagrecimento, unção que aparece dinheiro na carteira, unção que abre porta onde não tem, que não está indo em busca de profetas, anunciadores de acontecimentos terrenos, mas se apegou com a tua verdade e caminha agora para a consumação, caminha agora para o cumprimento final, é crente de verdade ao ponto de poder ser até o inimigo desse mundo por crer nesse Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje eu vou dobrar meu joelho lá na minha cama, eu vou orar e o Senhor vai me ouvir, e eu sei que a hora que chegar lá pelas 2 da manhã, se eu estiver dormindo, o Senhor vai falar de coisas que confirmam no teu espírito e nos fatos aquilo que eu preciso obedecer. Esse não sai dessa igreja nunca mais. Já o outro, eu não posso dizer. Ele veio aqui, nesse culto por intermédio da graça do Senhor, mas talvez saia desse culto hoje aqui, pensando assim, em versões. E nós não trabalhamos com versões, mas com o ponto comum, aonde Deus fala, aonde Ele revela, aonde Ele anuncia e cumpre, para ser amado e valorizado pelos seus discípulos. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.